Bom dia, meus amigos. Meu nome é Joel Gracioto e hoje vamos falar, continuar falando sobre holding familiar. O tema escolhido hoje é a respeito do imposto de renda e holding familiar. Então, uma das primeiras perguntas que surge, quando a gente fala nessa montagem de sistema, será que incide imposto de renda sobre a integralização do capital social do imóvel que sai da pessoa física e integra a pessoa jurídica? Então, é a primeira dúvida que surge. Mas o que é importante, né? A gente sabe que a legislação que fala sobre o imposto de renda está espalhado em várias leis esparsas, né? E isso dificulta um pouco, num primeiro momento, para a gente poder identificar e responder essa primeira pergunta, né? Mas é interessante que em 2018, no decreto 9.580, houve uma condensação dessas leis esparsas, houve uma, vamos dizer assim, organização das leis e, por bem, ficou mais fácil da gente poder entender e tentar responder essa questão. Então, nesse decreto, houve o que a gente chama de regulamento do imposto de renda, né? Então, isso facilitou um pouquinho, como eu havia falado. Já ouvimos alguns jargões, né? É comum a gente ouvir nessas operações de compra e venda de imóvel, principalmente, mas vai ter ganho de capital? Né? Haverá lucro imobiliário nessa operação? Então, são perguntas que a gente ouve falar e a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor. Primeiro, que não existe pagar ganho de capital. Vamos entender um pouquinho melhor como que se funciona essa questão de ganho de capital? É assim, o ganho de capital, ele é um fato em que, se esse fato ocorrer, haverá tributação. E no caso, a tributação é imposto de renda, né? Agora, quando que essa tributação ocorre? Então, para você ficar bem atento e entender a definição de ganho de capital para fins de incidência do imposto de renda. Então vamos lá, o que é o ganho de capital? Se a gente for olhar lá no artigo 142 do regulamento do imposto de renda, tem a definição do que melhor explicando, ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de alienação do imóvel e o valor de aquisição do imóvel. Então, se nós vendermos um imóvel por um valor acima do que adquirimos, vai se gerar uma diferença de valores. E sobre a diferença de valores incide o imposto de renda. Então, o ganho de capital, ele está relacionado com esta diferença de valores, né? E o que se recolhe não é ganho de capital, é imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, e aí nesse caso, o que acontece? Por que se tributa esse ganho de capital? Né? Porque, na realidade, quando a gente, por exemplo, vier trazer para dentro de uma pessoa jurídica um imóvel em que nossa declaração de imposto de renda está por um valor X, exemplo, R$300 mil, o valor do imóvel, né? E se nós levarmos esse imóvel para dentro da pessoa jurídica por um valor acima, entendendo um valor de mercado, vamos falar aí 600, 700 mil reais, né? O que ocorreu? Para todos os efeitos, houve um aumento do patrimônio, né? Então, o que aconteceu? Quando você tem um imóvel nesse valor de 300 mil reais declarados em imposto de renda e você leva esse imóvel para dentro da pessoa jurídica, integralizando o seu capital pelo valor de mercado, nós estamos obtendo,
um acréscimo patrimonial. E sobre esse acréscimo patrimonial, né, é que gera essa diferença entre valores, né, porque essa transação, né, de integralização de capital social com o imóvel é uma operação onerosa, é uma operação de compra e venda. Então, como nós saímos de um patrimônio X mais baixo e fomos para um patrimônio Y mais alto, tributa-se com o imposto de renda, de forma então a sermos obrigados a recolher sobre essa diferença. Mas vamos entender o seguinte, né? Para que isso não ocorra, né, devemos ou podemos, né, é uma faculdade, na verdade, porque o próprio artigo 142, quando define o ganho de capital, ele também diz o seguinte, que é opção do contribuinte, em integralização de capital social, de levar esse imóvel ou pelo valor do imóvel na declaração do imposto de renda, ou pelo valor de mercado. Isso é uma faculdade que a lei dá ao contribuinte, né? Cabe a ele entender qual é o melhor critério, enfim, aquilo que ele deseja para fazer essa integralização. Claro que se a gente levar esse imóvel ao valor de mercado e acima do valor da declaração, haverá incidência do imposto de renda. Mas o que seria interessante para a gente se pudéssemos levar este imóvel com o valor declarado no imposto de renda? Aliás, nós temos essa possibilidade porque já comentei que a lei faculta de fazermos isso, né? E mais, veja, há um interesse em que se permita tal situação, ou seja, levar o imóvel pelo valor declarado de imposto de renda para pessoa jurídica. Por quê? Porque há um interesse de Estado nesta situação, né? Não se confundindo com o interesse de governo atual, governo passado, governo futuro, mas sim o interesse de Estado. Por quê? A própria lei facilita esta operação, permitindo que ela ocorra no sentido de que, né, se o imóvel está em nome da pessoa física, é como se a pessoa física colocasse esse imóvel embaixo do braço e ficasse com ele, né? Agora, levando este imóvel para uma pessoa jurídica, entende-se, né, em geração de riqueza, em geração de emprego, em geração de atividades, enfim, é um benefício para a economia. Tanto assim que a lei permite que se faça dessa forma. Então, mas e se o interessado nesse sistema disser, não, olha, mas eu quero que leve meu imóvel a valor de mercado? Pode ser feito? Pode ser feito. Contudo, teremos que pagar essa diferença, né? O imposto de renda sobre essa diferença de valores, em caso ela sendo positiva. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado e ficamos numa próxima oportunidade para falar sobre esse assunto e outros relacionados à holding familiar. Muito obrigado e um forte abraço a todos.